Na Band FM, quem ama não esquece. É engraçado como nós fazemos planos e mais planos e achamos que temos tudo sob controle, que tudo vai acontecer do jeitinho que a gente esperava. Mas a verdade é que, na grande maioria das vezes, a vida vem como um verdadeiro vendaval, arrasando com tudo aquilo que um dia foi sonhado. A minha história começou numa época como essa, de quermesses. Foi em uma delas que eu conheci alguém muito especial que mudaria a minha vida para sempre. Todo mundo chamava ele de Lila. E a nossa primeira conversa aconteceu porque ele veio puxar papo sobre qualquer assunto à toa. Durante esse primeiro encontro, a gente criou uma conexão muito rápida, profunda. E só para você ter uma ideia, logo depois de a gente se conhecer, a gente já começou a namorar. Apesar da gente se amar muito, naquela época nós éramos muito jovens, imaturos. Eu, para ser sincera, era extremamente insegura, ciumenta. Mesmo Lila não dando motivos para isso. Às vezes o meu ciúme me possuía de uma maneira tão grande que eu me transformava num verdadeiro monstro. Isso fez com que, com o tempo, Lila não suportasse mais a vida ao meu lado e terminasse tudo comigo. Quando o nosso namoro acabou, depois de 2 anos e meio juntos, eu fiquei arrasada. Eu tinha certeza que aquela dor no meu peito nunca ia passar. Mas a verdade é que o tempo vai curando tudo. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo seguir em frente. Foi quando eu comecei a sair, a me distrair, e eu conheci uma outra pessoa. A gente começou a namorar e, sem planejar muito, eu acabei engravidando. Claro que foi um susto, mas eu fiquei feliz porque o meu relacionamento estava indo bem. Eu realmente achei que tudo ia dar certo, só que não deu. Antes mesmo do meu filho, o Alan, nascer, a gente achou melhor se separar e eu fiquei sozinha outra vez. Quando o meu namoro acabou, as minhas lembranças com Lila voltaram com tudo. Eu pensava muito que aquele meu relacionamento ia me fazer esquecer do Lila, mas a verdade é que eu nunca teve um dia sequer em que eu não pensasse nele. Era como se algo mais forte me puxasse, me levasse sempre de volta para ele, para o pensamento com ele. O engraçado é que a gente morava em cidades diferentes e naquela época não existiam as redes sociais. Mesmo assim, eu mantinha contato com alguns parentes dele e às vezes perguntava dele para um, para outro. Os meus conhecidos me diziam que o Lila tinha seguido em frente, assim como eu. Saber que ele estava bem me deixava feliz por um lado, mas saber que ele tinha outro alguém também me dava uma tristeza enorme, uma saudade. O mais curioso é que eu sabia no meu coração que se fosse pra gente ficar junto, de alguma maneira, a vida ia acabar juntando a gente de novo. Alguns anos passaram e quando eu estava andando pelo centro da minha cidade, a vida, enfim, nos juntou outra vez. Quando eu vi o Lila andando pela rua, depois de tantos anos, eu fiquei em êxtase. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu também fiquei muito nervosa e as minhas pernas começaram a tremer. Meu Deus, Drica, quanto tempo! Meu Deus, você tá bem? Você teve um filho? Sim. Como ele se chama? E você e o pai dele estão juntos há muito tempo? Ele chama Alan, mas eu e o pai dele não estamos mais juntos. Acabou não dando certo, sabe? Hoje somos só eu e o meu filho mesmo. Mas e você? Como é que as coisas estão? Eu tive um lance ou outro, mas agora eu tô sozinho também. Entendi. É estranho falar isso, mas a verdade é que eu acho que eu nunca consegui me conectar com alguém como eu tinha me conectado com você. Nossa, eu também sinto a mesma coisa. Que o nosso relacionamento foi muito marcante pra mim também. E já que a gente tá sendo bem sincero, assim, eu vou dizer que eu não consigo deixar de pensar em você nem um dia sequer. De verdade. Eu também me senti do mesmo jeito.
Drica, eu sei que pode parecer loucura que eu vou propor agora, mas eu sinto que se eu não perguntar pra você, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. Eu acho que o destino fez a gente se encontrar de novo. E isso tem um motivo. Olha aqui. Você toparia sair comigo depois desses 3 anos sem a gente se ver? Bom, eu aceitei na hora, até porque, mesmo depois de anos sem a gente se ver, eu sentia que isso era o certo a se fazer. O nosso primeiro encontro foi incrível. O Lila fez eu me sentir a mulher mais especial do mundo. E depois daquele dia, a gente voltou a namorar. Um tempo depois, bem mais tranquilos e maduros, a gente viu que dava para dar um passo a mais e fomos morar juntos. Nós dois estávamos completamente apaixonados e dispostos a construir uma vida juntos. Tanto que, algum tempo depois, eu engravidei de um filho dele. Quando Lila soube, meu Deus! Eu nunca vi o meu marido tão feliz assim. Quando soube que era uma menina, então, precisava ver a alegria que ele ficou. Foi demais! Na hora a gente já decidiu que a nossa filha se chamaria Júlia. E durante os 9 meses de gravidez, nós vivemos um sonho. Fizemos 1000 planos para ela. Foi uma fase boa, uma fase de muito amor. Tudo parecia um conto de fadas. Um último capítulo de novela onde tudo é perfeito. Mas a vida não é uma novela. Infelizmente não é. Quando chegou o dia da Juju nascer, eu fui diagnosticada com pré-eclâmpsia. E quando veio esse diagnóstico, era tarde demais. O problema já era grande demais e a situação era irreversível. A minha filhinha tão amada, a minha filhinha tão desejada, a minha filha nasceu sem vida. E eu ainda fiquei em coma por 15 dias, também correndo risco. Só quando eu acordei, depois de 2 semanas, é que eu soube tudo o que tinha acontecido. Eu nem tenho palavras aqui para descrever como eu fiquei. O mundo acabou para mim ali mesmo, era o fim. Era praticamente o fim da minha vida também. Mas tinha uma pessoa que estava muito pior do que eu. O Lila. A gente tinha planejado tudo, né, Drica? A nossa menininha e agora tudo acabou, tudo virou pó. Eu não consigo acreditar como isso foi acontecer. Por quê? Por que com a gente? Não faz sentido, Drica. Você se cuidou direito? Como assim, Lila? Claro que eu me cuidei. Você estava do meu lado todos esses meses e você viu como é que eu levei a minha gravidez. Não tinha como a gente saber ou prever. Eu sei, mas é que eu ainda acho tudo muito estranho. Talvez se você tivesse se cuidado mais, talvez... Como é que é, Lila? Talvez tenha sido alguma coisa que você fez. Você tá mesmo insinuando que ela morreu por minha causa? Você tá querendo me dizer que eu matei a nossa filha? Não, eu não tô acreditando nisso. Você conseguiu pelo menos notar que eu fiquei em coma por 15 dias? Claro que eu notei, claro. Eu tive que lidar sozinho com a morte da Júlia. Mas agora você tá aqui e ela não. Alguma coisa de errado aconteceu, porque senão ela também estaria aqui agora com a gente. Alguma coisa aconteceu. Eu não podia acreditar no que ele estava me falando. Era tão cruel que eu não conseguia nem me defender direito. O Lila realmente estava me culpando por algo que estava totalmente fora do meu controle. Eu tinha feito tudo como tinha que ser feito e ele viu, ele estava lá comigo. E mesmo sabendo que a culpa não era minha, ainda assim,
O Lila falava com tanta convicção que durante algum tempo eu fiquei pensando se eu realmente não tinha feito alguma coisa. Quando nós perdemos a Júlia, algo em nós também foi perdido. O Lila mudou totalmente da água para o vinho e foi como se eu passasse a viver com um completo estranho. Meu marido começou a beber sem parar e nós passamos a brigar demais. Ele se tornou alguém agressivo e, apesar de nunca ter batido em mim ou no meu filho, sempre que ele tinha uma oportunidade, ele jogava na minha cara a morte da Júlia. Depois dessa perda, ele ficou muito instável, ele tinha mudanças de humor muito bruscas. Às vezes, bem raramente, ele até voltava a ser, por algum período, o Lila que eu amava. Eu me enchia de esperanças que tudo ia ficar bem, mas logo ele voltava a ser aquela pessoa horrível. No meio desse caos que virou o nosso casamento, eu engravidei de novo e eu fiquei tão feliz. Eu achei que isso poderia melhorar as coisas em casa. Mas quando eu contei para o Lila, ao invés de ver nascer um sorriso, eu recebi indiferença. Parecia que nada nunca ia fazer com que ele fosse feliz outra vez. A reação dele foi tão ruim que eu achei que poderia ser só um mecanismo de defesa, que, por ter medo de tudo acontecer de novo, ele preferia não se animar e criar expectativas. Mas não foi isso, não. Nem o nascimento do nosso filho, Humberto, fez ele voltar a ser o cara cheio de alegria que um dia ele foi. Claro que ele ficou feliz pela chegada do nosso caçula, mas dava para ver no olhar dele que ele só conseguia se lembrar da nossa filha. Mesmo com um bebê em casa, meu casamento não suportou a dor que o Lila carregava. As brigas continuavam cada vez piores e mais frequentes, e mesmo amando muito meu marido, eu decidi me separar. Naquela época eu fiquei morando com a minha sogra. E o Lila foi morar com o pai dele porque ele tinha se afundado tanto em bebidas que não conseguia mais ter dinheiro para sustentar uma casa. Nós dois ficamos assim por alguns anos. Até o dia que a minha sogra viu que a situação do Lila na casa do pai tinha ficado insustentável e me perguntou se ele poderia voltar a viver com a gente pelo bem da saúde dele. Drica, eu sei que eu não fui o melhor parceiro ou o melhor pai do mundo. E também sei que você não me deve nada. Mas eu queria muito te fazer um pedido. Me promete que mesmo a gente não estando junto, você nunca vai ficar com uma pessoa que maltrate os nossos filhos. Me promete que você vai encontrar alguém que cuide bem deles, por favor. É claro, eu também espero isso de você. Olha, me desculpa de novo, eu sei que eu errei muito. Mas é que a perda da Júlia me consumiu de uma maneira tão grande que eu sei que não é desculpa pro meu comportamento, mas ainda assim eu queria muito te falar isso. A única coisa que eu quero agora é cuidar dos dois. A única coisa que eu quero é ver eles crescerem. Ele me pareceu muito sincero e eu aceitei as desculpas. Depois disso, as coisas entre nós ficaram mais tranquilas. Mas aquela conversa foi uma conversa de despedida. Parece que ele precisava daquilo porque só depois de alguns dias o Lila passou muito mal e precisou ir para o hospital. Lá os médicos falaram que ele tinha cirrose e que a situação dele era muito grave, era muito séria. 2 semanas. Só 2 semanas depois de ir para o hospital, o Lila, infelizmente, acabou falecendo. Eu fiquei tão arrasada. Eu fiquei completamente revoltada com a vida. Ele não merecia. Não merecia mesmo. Ele tinha se afundado na bebida por um motivo tão duro, tão triste. Ele não merecia acabar assim.
Por muitos e muitos anos eu acreditei que nunca mais eu fosse conseguir encontrar um amor de novo. Mas aí a vida vem e nos surpreende, né? E dessa vez, a vida me surpreendeu pro lado bom, trazendo para mim, trazendo para o meu caminho uma pessoa bem especial. Eu o conheci na igreja. E no começo eu tive muito medo de me envolver com alguém, mas quando eu vi que era uma pessoa do bem, de bom coração, e que ao lado dele eu honraria a promessa que eu fiz ao Lila, eu me entreguei àquela paixão. Graças a Deus, hoje eu sou casada e eu vivo muito feliz ao lado de uma pessoa maravilhosa que me ama e que ama os meus filhos também. E eu sei bem que lá do céu, o Lila continua olhando por todos nós.